A primeira coisa que deve ser dita é que é o próprio tema dessa palestra. Ou seja, nós estamos aqui para falar de temas polêmicos de direito previdenciário sob a ótica do pós-positivismo. Acontece que o direito previdenciário tem muitos temas polêmicos. E eu acredito que alguns dos senhores que estão aqui presentes, senhoras e senhores, a quem eu agradeço também a presença, estão esperando que eu fale de um determinado tema específico do direito previdenciário, que talvez eu não venha a falar, porque são muitos os temas que a gente poderia levantar. Talvez, num momento posterior de perguntas, a gente possa abrir um espaço para esses outros temas. Mas eu vou me ater para o cumprimento do objetivo a que eu me propus nessa palestra, a quatro polêmicas especiais. A primeira polêmica é sobre a desaposentação. A segunda polêmica é sobre a prescrição e decadência dos benefícios previdenciários. Esses dois temas estão sob repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. O terceiro tema é da famigerada ação regressiva de trânsito, que está se avizinhando, já está começando efetivamente no nosso sistema jurídico. E o quarto tema é o chamado déficit da Previdência. Tá? Eu quero adiantar rapidamente o tema. Eu poderia dizer o fantástico déficit da Previdência. Fantástico, essa palavra, no caso, tem duplo sentido. Tá? Mas por que o pós-positivismo? Porque do positivismo nós já temos muita informação. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos que estão aqui presentes, apenas por curiosidade, e eu posso também, através disso, direcionar um pouco o que eu vou dizer aqui. Das pessoas que estão aqui presentes, eu gostaria que, por gentileza, levantasse a mão quem ainda não é formado. Por favor. Então, a maioria seria composta de estudantes ou estagiários, correto? Quem já é advogado ou advogado militante na área? Não, tem um bom número também. E quem não é, existe isso também, doutor Dulce. Quem está aqui por curiosidade, não é advogado e também não é estudante? Não, dessa vez não. Dessa vez então todos estão voltados para a área do direito. Por que o pós-positivismo? O pós-positivismo porque nós já sabemos o que diz a Constituição brasileira. Mas nem todos tiveram a oportunidade de ter na própria faculdade ou numa pós-graduação ou por qualquer outro acesso, nem todos tiveram a oportunidade de questionar de onde vêm os princípios previdenciários e a ligação desses princípios com os problemas que serão tratados nessas polêmicas, para que depois, ao discuti-los, nós possamos, inclusive, colocar nas nossas peças, colocar na nossa defesa, colocar no nosso trabalho diário, um pouco do pós-positivismo que se relaciona sistematicamente com o positivismo. Isso é uma curiosidade. Antes de começar a falar sobre os desdobramentos que o tema exige, eu vou fazer apenas uma breve recordação de como foi a evolução do direito previdenciário no Brasil. Então nós tivemos em 1824, pela primeira vez, em 1824, a Constituição Imperial, que diz o seguinte: vamos assegurar os socorros públicos. Socorros públicos. Então isso não existia no Brasil antes de 1824. Depois, em 1890, havia um decreto que dispunha sobre a aposentadoria dos trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, o decreto 221 de 1890. Ou seja, nós tínhamos uma legislação previdenciária antes do século XX. Pouca gente sabia disso aqui no Brasil. Em 1923, nós temos a famosa Lei Eloy Chaves, que é o Decreto Legislativo 4.682, de 23. Aliás, o dia 24 de janeiro de 23, que é o dia da Previdência Social, ele determinava a criação das caixas de aposentadoria e pensão para os empregados ferroviários. Então, em 23, nós temos a Lei Eloy Chaves. Em 1937, nós temos a Constituição Federal, que emprega a expressão seguro social ao invés de previdência social. Em 1946, a Constituição Federal desse ano inclui a expressão previdência social.
1960, alguns dos senhores conhecem bem, os de mais idade, a LOPS, 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social. Em 1966 foi criado o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. 1988, como todos sabem, a Constituição Federal, que institui a Seguridade Social no Brasil, Seguridade que é formada pelo tripé Previdência, Assistência e Saúde. Os três compõem, então, a Seguridade Social. Isso parece básico, né, na primeira vista, mas muita gente hoje, inclusive na imprensa, faz uma confusão entre Seguridade e Previdência. Não é a mesma coisa. Em 1990, nós temos a criação do INSS. Atenção, INSS, os advogados já sabem, muitas pessoas confundem novamente na imprensa. Instituto Nacional do Seguro Social, e não da Seguridade Social. Instituto Nacional do Seguro Social. Isso é importante, nós vamos ver mais para frente por quê desse destaque. Em 91, nós temos as famosas leis 8.212 e 8.213, a lei de custeio e a lei de benefícios. Em 98, nós temos a primeira reforma, chamada assim, da Previdência Social, com a emenda constitucional 20, de 98, né? Em 99, o decreto regulamentar 3.048, de 99, né? Em 2003, a emenda constitucional 41 traz a chamada segunda reforma da Previdência. E em 2007, apenas para um destaque final, a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a tal super receita, vamos dizer assim, né? Que eu não sei se solucionou mais ou trouxe mais confusões, enfim. O dia a dia dos senhores pode responder melhor do que eu posso sozinho averiguar. Eu quero só perguntar se o pessoal que está lá sentado na última cadeira está ouvindo perfeitamente o som, tá joia? Ok? Perfeito. Muito bem. Saindo desse histórico, nós vimos que nós vimos uma evolução da Previdência Social no Brasil, ok? E, a despeito disso, nós vemos que também a Previdência, ou a Seguridade Social, enfim, evoluiu em todos os países do mundo. Países do mundo que hoje atravessam por uma crise internacional que só tem precedentes, talvez, no crash de 1929, tá? Dos Estados Unidos. Nós estamos à beira, para quem não sabe, da maior crise internacional da história da humanidade. Se nada for feito para resgatar os países da Europa, para melhorar o que está acontecendo nos Estados Unidos, para que haja uma composição de interesses legítima e real no que está acontecendo na Ásia, e vamos dizer assim, se nada for feito para bloquear o desejo espetacularmente assaz de que haja uma guerra no Oriente Médio em virtude das questões do petróleo, principalmente atacando-se o Irã, nós vamos ter até o final deste ano a maior crise internacional de que se tem notícia. Isso não é uma opinião só minha, tá? Da história da humanidade. Eu até digo para os meus colegas, quem tem dinheiro em bolsa de valores, principalmente aplicações de alto risco, tire. Porque até o fim do ano vocês verão coisas assombrosas, tá? Tem gente dizendo, economistas sérios, internacionais, que até o final desse ano o dólar não vai valer absolutamente nada. Não é que o dólar vai deixar de existir, ele não vai valer absolutamente nada, tá? Enfim, eu já estou saltando um pouco, vocês vão ver que o tema polêmicas de direito previdenciário, ao dar o salto para pós-positivismo, eu vou acabar citando outras coisas que estão interligadas como aspectos polêmicos sobre os valores. Mas enfim, eu vou chegar lá. Muito bem. O Papa Bento XVI escreveu algumas encíclicas, como todos os papas fazem. E ele escreveu uma encíclica chamada Caritas in Veritate. E nessa encíclica, ele disse uma coisa muito interessante, baseada em estudos que não só a igreja, mas cientistas, juristas do mundo inteiro enviaram para que o Papa tivesse conhecimento e que fizeram ele chegar a uma conclusão que saiu na encíclica. E ele disse o seguinte: do ponto de vista social, os sistemas de segurança e previdência sentem dificuldade e poderão sentir ainda mais no futuro em alcançar os seus objetivos de verdadeira justiça social dentro de um quadro de forças globais profundamente alterado. Os sistemas de segurança social poderão perder a capacidade de desempenhar a sua função, quer nos países emergentes, quer nos desenvolvidos há mais tempo, quer naturalmente nos países pobres. Mas espera aí, gente. Isso é possível
É possível que o direito previdenciário no mundo esteja sob ameaça? É possível que a realidade da Seguridade Social esteja sob ameaça hoje real no mundo? Sim, é possível. É possível. A população no Brasil e de muitos países do mundo está envelhecendo. E até dizem que o direito previdenciário é o direito do futuro. Eu espero que seja. Eu espero que seja. Se o futuro... Cabe a nós todos aqui. Inclusive na defesa das prerrogativas da OAB, inclusive em todas as áreas. É nosso dever lutar para que realmente nós tenhamos um futuro realmente justo, juridicamente falando, principalmente no direito previdenciário. Porque se nada for feito e nós deixarmos o ambiente político como está, da forma como está, sim, o direito previdenciário e o sistema de seguridade no mundo estão sob séria ameaça. Mas o que isso tem a ver com as 4 polêmicas? Vou chegar lá. Vou chegar lá. Vou fazer um parênteses, vou abrir um parênteses grande agora. Vou parar de falar um pouco dessa questão que vai depois desaguar no pós-positivismo. E eu vou começar a tratar, então, especificamente, desses 4 temas de direito previdenciário, temas polêmicos. Em primeiro lugar, eu vou falar, então, da prescrição e decadência dos benefícios. Por que o tema da prescrição e decadência dos benefícios ele é tão sério? Simplesmente porque antes de 1997, isso não era comentado. Nós não tínhamos a palavra decadência dos benefícios previdenciários. Seguindo a ordem, fazendo uma rápida cronologia, na Lei 8.213 de 91, não havia um prazo decadencial para você falar sobre os benefícios previdenciários. Um prazo decadencial para que pudesse ser feita a revisão dos benefícios previdenciários. Em 1997, surgiu a medida provisória 1523-9 de 97, que deu 10 anos para a revisão, prazo de revisão desses benefícios. Surgiu um prazo decadencial de 10 anos para a revisão dos benefícios previdenciários. Isso foi em 1997. Em 1998, esse prazo decadencial passou de novo para 5 anos, com a medida provisória 1663-15 de 98, que foi convertida na Lei 9.711 de 98. E depois, em 20 de novembro de 2003, nós tivemos novamente o retorno para o prazo decadencial de 10 anos. Essa medida provisória 138 de 2003, ela foi convertida na Lei 10.839 de 2004. Então, o prazo decadencial continua sendo, então, de 10 anos. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele está, neste exato momento, aguardando o julgamento de uma repercussão geral. É o recurso extraordinário 626.489. Tá? O que diz esse recurso extraordinário? Ele fala sobre a aplicação ou não do prazo decadencial previsto naquela medida provisória 1523 de 97 aos benefícios concedidos em data anterior à sua edição. Ou seja, se é possível realizar a revisão desses benefícios previdenciários antes de 97. Então, não há uma decisão final sobre isso ainda. Nós estamos com uma repercussão geral aguardando o julgamento no STF. Por que é importante nós trazermos isso para uma questão, para os temas polêmicos? Porque no último dia 21 de março foi publicado um acórdão no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que foi péssimo para os segurados. E esse acórdão disse o seguinte, que há uma questão de direito intertemporal que precisa ser enfrentada aqui. Ou seja, existem as pessoas que tiveram benefícios concedidos após 1997 e, portanto, estariam sob os efeitos desse prazo decadencial para a revisão desses benefícios de 10 anos, e tem pessoas que tiveram benefícios concedidos antes de 97. Perfeito?
O STJ entendeu que mesmo para as pessoas que tiveram benefícios antes de 97, deve ser aplicado o prazo decadencial a partir da vigência da lei de 97. Ou seja, nós teríamos até 2007 para que fosse feita a revisão desses benefícios. Ora, o fundamento que eles aplicaram foi o seguinte, olha, eles pegaram uma base jurisprudencial do STF de 1958, de 1978 e de 1980 e 81, para chegar à seguinte conclusão. Examine-se que o prazo de decadência fixado no artigo 103 da Lei 8.213, relativamente aos atos anteriormente praticados pela administração da Previdência, e a partir da evolução legislativa apresentada nesse acórdão, não havia até 97 qualquer prazo decadencial para o pedido de revisão do ato concessivo de benefício previdenciário. A partir de então, com a entrada em vigor da MP 1523-9 de 97, que hoje deu nova redação ao citado artigo 103 da Lei de Benefícios, foi instituído o prazo decadencial de 10 anos, até hoje mantido, cumprindo observar que, conforme se depreende da exposição de motivos da MP 138 de 2003, o prazo de 5 anos não chegou na prática a se efetivar, eis que foi prorrogado. Portanto, no caso dos autos, os benefícios foram concedidos em 1994. A presente ação, visando a sua revisão, somente veio a ser ajuizada em 2008, quando já havia transcorrido 10 anos a partir da lei de 97. Registre-se que o fundamento invocado para pedir a revisão foi o reconhecimento pela Justiça do Trabalho, do direito, papapá. Ante o exposto, dou provimento ao especial para julgar improcedente o pedido, fazendo então que seja aplicado o prazo de decadência para os benefícios concedidos antes de 97. Isto é um absurdo! Isto é um absurdo, porque a jurisprudência invocada do STF está desatualizada, certo? Por que eu estou dizendo isso? O direito previdenciário existe em função de um princípio chamado tempus regit actum. O tempo rege o direito. Antes de 97, não havia prazo decadencial. Se não havia prazo decadencial, e também em virtude do ato jurídico perfeito, não se pode falar em decadência de benefícios previdenciários para os benefícios concedidos antes de 97. Aí vocês vão dizer, essa é uma questão polêmica. Sim, muito polêmica. Porque aqui, eu acredito que a maioria seja pró-segurado. Mas se fosse uma plateia de procuradores do INSS, eu estaria neste exato momento coberto de ovos e tomates. Porque eles vão fazer toda uma montagem doutrinária e jurisprudencial para favorecer, obviamente, seu cliente, que é o INSS, o maior réu do Brasil. Então, o que acontece? Esse é um absurdo isso. Agora, há um princípio constitucional que é diretamente aviltado quando nós fazemos esta aplicação do prazo decadencial de 10 anos para os benefícios anteriores a 97. E esse princípio, por incrível que pareça para os senhores, é o da promoção da dignidade da pessoa humana. Como, Dávio? Vamos deixar para o final isso. Muito bem. Vamos passar para a segunda polêmica. A segunda polêmica é a respeito da desaposentação. Os senhores já conhecem a desaposentação, estão, talvez não tanto quanto eu, mas carecas de saber que, na verdade, pelo Instituto da Desaposentação, você renuncia à sua aposentadoria. Vou conceituar de uma forma geral a tese principal que vem sendo colocada nos escritórios. Você renuncia à sua aposentadoria. Por quê? Porque você parou. Você parou, não. Você recebeu a sua aposentadoria, mas continua trabalhando. Continuo trabalhando e continuo contribuindo. Continuo trabalhando, continuo contribuindo. Em determinado momento, eu quero me aposentar novamente, porque, afinal, continuei contribuindo. Se eu pegar todo o período contribuído e fizer um cálculo, o valor que eu vou receber de aposentadoria vai ser maior do que o valor que eu estou recebendo agora, do que o valor da minha renda mensal inicial, que me foi concedida ali atrás, no momento que eu recebi a minha primeira aposentadoria. Muito bem. O que acontece? Vem o INSS e vem
os procuradores do INSS, enfim, e até muitos juízes do Tribunal Regional Federal de São Paulo, por exemplo, da terceira região, e eles, existem decisões, nós estamos cansados como advogados, até isso é uma crítica, não são todos os embargadores que atuam dessa forma. Nós devemos sempre muito respeito a todos os profissionais de direito, a todos os juízes, embargadores, muito respeito. Mas é que às vezes bate uma indignação. Eu estou cansado de ver copy-paste, 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 copy-paste. Eu gostaria que a minha ação fosse tratada como única e exclusiva. O meu segurado tem esse direito, o meu cliente tem o direito, sabe, de ser tratado como gente, como pessoa humana. Eu detesto quando eu vejo acórdão, copy-paste. Mas é excessivo o número de processos. O Poder Judiciário está abarrotado de casos. Mas, sabe, ele está abarrotado de casos, mas amanhã você pode morrer, amanhã eu posso morrer. Eu quero tratar aquele caso como se fosse o primeiro, como se fosse o último. E eu quero que as peculiaridades do meu caso sejam mencionadas no meu acórdão que diz respeito ao caso do meu cliente. E às vezes o cliente vem e no dia seguinte ele morre, isso é verdade. O cara está esperando a definição da sua aposentadoria há anos e anos e anos, e a pessoa não vê os frutos do seu processo, a pessoa morre antes de ver por causa, desculpa a expressão por causa, em decorrência da lentidão do judiciário. Ainda tem essas, vamos fazer mutirões, ainda bem que tem uns mutirões, pelo menos, você tenta desafogar um pouco, mas assim, isso é um absurdo, desculpa o desabafo, mas para quem lida diretamente com os idosos, com as pessoas que mais necessitam da concretização dos benefícios previdenciários, isso é uma coisa que precisa ser falada, né? Quer dizer, a celeridade, o último inciso do artigo 5º da Constituição Federal, precisa ser observado quase como uma regra religiosa. Isso é necessário. Não é só o artigo 71 do Estatuto do Idoso que precisa ser observado, que também é importante, mas também a regra constitucional de celeridade, enfim. Mas essas pessoas, esses embargadores, dizem o seguinte, que o artigo 18, parágrafo 2º da Lei de Benefícios, diz que expressamente o aposentado que retorna à ativa, ele não pode receber outros benefícios que não seja a reabilitação profissional ou o salário família. Não é isso que eles dizem? Não pode receber. Né? O artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213. Tá? Eles também se fundamentam no artigo 181b do Decreto 3.048 de 99. Eles dizem isso, mas eles ainda não estão recebendo, ou não estão lendo, ou não querem ler, o que o próprio ministro Marco Aurélio disse no Supremo Tribunal Federal ao dar o seu voto no recurso extraordinário 381-367 do STF, que ainda aguarda o julgamento da repercussão geral. Mas ele já se posicionou dizendo o seguinte, olha, o segurado tem em patrimônio o direito à satisfação da aposentadoria, tal como calculada no ato da sua jubilação. E retornando ao trabalho, volta a estar filiado e a contribuir sem que se possa cogitar de limitação sob o ângulo de benefícios. Por isso, não se coaduna com o disposto no artigo 201 da Constituição Federal a limitação do parágrafo 2º do artigo 18 da Lei 8.213, que, em última análise, implica nefasto desequilíbrio na equação ditada pelo diploma maior. Trocando em miúdos, senhoras e senhores, ele é favorável à desaposentação, e todos nós devemos ser favoráveis à desaposentação, porque o próprio INSS, ao erigir o artigo 621 da Instrução Normativa 45 de 2010, diz que a autarquia previdenciária é obrigada a conceder o melhor benefício possível ao segurado. Ora, apesar de ser uma instrução normativa de 2010, ela é baseada num conjunto de princípios constitucionais que devem ser analisados e interpretados sistematicamente. Então, se ao verificar o conjunto do cálculo, do período básico de cálculo, que engloba o período trabalhado e contribuído após a aposentação do segurado, ao verificar-se esse período maior e verificar-se que ele vai receber um valor maior de renda mensal, obviamente que se deve utilizar todo o arcabouço doutrinário e jurisprudencial para se favorecer o segurado, inclusive mantendo-se toda a tese e a evolução sobre a desaposentação. Porém, ao procurar negar-se à desaposentação no direito brasileiro, novamente nós estamos diante da violação de um princípio constitucional básico, que está, de novo, no artigo 3º da Constituição Federal, que é o da promoção da dignidade da pessoa humana.
direta ou indiretamente. Os senhores e senhoras podem realizar uma construção doutrinária, argumentativa nas suas peças, como vocês quiserem, como preferir. Mas está havendo sim. E o que tem a ver a dignidade da pessoa humana com tudo isso? Já falei disso na polêmica anterior. Vou guardar nesse segundo ponto. Vamos passar para a terceira polêmica. Ações regressivas do INSS contra os eventos de acidente de trânsito causados por culpa grave, gravíssima, sem que isso esteja devidamente definido na lei ainda. Absurdo, diria. Absurdo, sem pestanejar. Por quê? Até hoje, as ações regressivas do INSS estão baseadas no artigo 120 da Lei de Benefícios. Diz o artigo 120 que, em caso de negligência das empresas, com referência à observância das normas de higiene e segurança no trabalho, o INSS tem o direito de entrar com uma ação regressiva contra as empresas. O sujeito se acidenta na empresa, aí vem o INSS, paga o auxílio acidente, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte aos dependentes do falecido, e diz o seguinte: ô empresa, você foi negligente nos cuidados com o seu funcionário. Culpa sua. Isso não vai ficar assim. Pague. Estou desembolsando tanto de dinheiro e você é culpado por isso. Acontece que o artigo 120, até hoje, está sendo questionado na sua constitucionalidade. O artigo 120, ele tem um pecado que vem sendo, graças a Deus, vem sendo bem utilizado nas defesas das empresas. E o pecado, basicamente, é o seguinte: é que as empresas, elas já recolhem uma contribuição referente aos acidentes de trabalho, chamada SAT. Nós vemos lá no artigo 22 da Lei de Custeio, a Lei 8.212 de 91. Ao fazer isso, as empresas já estão custeando o risco. Ao custearem o risco é amplo. E risco não é culpa. Risco não é culpa. Então, se elas já estão pagando pelo seguro social, as empresas vão pagar de novo quando acontecer um acidente, mas elas já pagam. Então existe uma tese polêmica contrária ao chamado bis in idem. Seria um bis in idem. A empresa já paga, agora ela vai pagar de novo? Não. A contribuição contemplava o risco. E o risco aconteceu. A empresa, na verdade, ela tem que se munir de toda a documentação para que seja evitado o acidente. Todos os cursos, todas as palestras, os PPPs regularizados, entregues, emissão de CAT, manuais contra alerta, tem que fazer tudo. Ela já faz tudo, mas enfim. Ela tem que se munir de todas as armas para que não seja classificada como tendo uma negligência. Muito bem. Nas ações de trânsito acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Só que é pior, porque a primeira ação de trânsito que foi movida, ela teve dois fundamentos. O artigo 120, que não tem nada a ver com a fundamentação da regressiva do acidente de trânsito, e o artigo 934 do Código Civil. O artigo 934 do Código Civil fala da ação regressiva, mas você não pode mover uma ação regressiva de acidente de trânsito, porque a pessoa que causou o acidente de trânsito é contribuinte do INSS. Então ela já está contribuindo em caso de risco. Ela já contribui para o risco. A única polêmica que pode ser levada adiante, talvez fosse no caso do INSS processar alguém que jamais foi segurado da Previdência. Talvez você pudesse aceitar a ação regressiva de trânsito contra o particular que jamais foi segurado do INSS. Talvez você possa aceitar isso, porque como ele nunca contribuiu para o risco, então ele pode ser responsabilizado nos critérios da lei civil. Talvez você possa chegar a essa conclusão, mas isso não é o que acontece. A primeira ação regressiva, que foi protocolizada pelo ministro da Previdência, o Garibaldi, o senhor Garibaldi, sorrindo, feliz da vida que ele estava protocolizando, até uma foto dele, enfim,
Isso é horrível. Né? A primeira foi baseada justamente num caso de pensão por morte. O motorista pegou o carro, saiu batendo em todo mundo, matou uma pessoa. O INSS teve que pagar a pensão por morte para os dependentes. Né? Essa ação está na fase de instrução, não foi julgada ainda. Né? Então o INSS falou, já que eu já desembolsei de pensão por morte, R$90 mil. Você que causou o acidente tem que pagar por isso. Só que a pessoa, o contribuinte, o autor, ele já havia contribuído como segurado da Previdência. Então, como ele contribuiu, ele não pode ser responsabilizado, porque ele já fez parte de uma relação jurídica previdenciária que custeia o risco de que acontecesse qualquer evento. O ato dele é moralmente reprovável, do motorista? É. Ele é legalmente punível? É, na esfera criminal. Mas não uma ação regressiva do INSS. Mas por que o INSS está movendo uma ação regressiva? O INSS está movendo uma ação regressiva de trânsito, porque ele está se baseando na última polêmica que nós vamos tratar agora. E a última polêmica é do déficit da Previdência. Eu vou pedir licença apenas para tirar o paletó. Ai, meu Deus, vamos lá. O déficit da Previdência Social. Vou fazer uma pergunta, eu vou pedir para todo mundo levantar a mão. Eu sei que a câmera, não sei se a câmera vai pegar isso. Gente, existe o déficit da Previdência? Levanta a mão quem diz que sim. Vamos lá. Uma pessoa levantou a mão, duas. Pode, não tem importância. Três, vamos lá. As 3 pessoas que levantaram a mão no final da exposição ganharão um livro. Não, mentira, brincadeira. 4 pessoas. Gente, não existe o déficit da Previdência. Como dá? Não existe. Por que não existe? Porque o Estado brasileiro, há muitos e muitos anos, promulga, edita, publica leis que retiram da Previdência, retiram da Seguridade Social o dinheiro que deveria ser aplicado nos benefícios. Vou citar aqui 5 leis apenas. Lei 9.444 de 97. Retirou dinheiro da Previdência em favor do Ministério do Planejamento. Lei 9.723 de 98. Retirou... Quanto? É isso mesmo? 1.788.418 reais da Seguridade em favor de aplicações para os órgãos do Legislativo, Judiciário, Executivo, etc. Lei 10.541 de 2002, retirou o dinheiro da Previdência e da Seguridade. Lei 10.529 de 2002, retirou o dinheiro da Previdência e da Seguridade. Lei 10.452 de 2002, retirou o dinheiro da Previdência e da Seguridade. Os que anotaram a legislação podem depois verificar no site do Planalto o que essas leis dizem. Então o Estado tem uma dívida histórica com o INSS. Na hora de falar na imprensa, no site do INSS, o déficit da Previdência, não tem déficit, esquece déficit. Primeiro apresente os cálculos de quanto o Estado está devendo para o segurado e para o INSS, para o próprio INSS, para a própria concretização dos benefícios. Depois se fala em déficit. Enquanto não for feito isso, não dá para se falar em déficit. Os senhores estão entendendo? A DRU, Desvinculação das Receitas da União. Artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então você está autorizado a tirar 20% da arrecadação de todas as contribuições sociais e impostos para aplicar em outras finalidades. Não pode, né, gente? Existe destinação constitucional para isso. Então existe o falso déficit da Previdência Social. O déficit é falso. Aí você fala, mas como assim? Mas o governo fala no déficit, infelizmente, mas é falso. Acessem o site da ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. Vocês vão ter farto material sobre isso. www.anfip. Agora não sei se é org ou .gov, enfim, org, né? .org.br. Então lá você tem farto material sobre isso. Muito bem. Apresentadas essas 4 polêmicas, em conjunto, elas ferem a promoção da dignidade da pessoa humana. O INSS existe só para uma coisa: promoção de
da dignidade da pessoa humana. Um mínimo existencial que deve ser conferido a todas as pessoas através da concretização dos princípios constitucionais. Só que os princípios constitucionais vieram de algum lugar. De onde vieram os princípios constitucionais? O positivismo é uma linha de pensamento jurídica necessária e de importância histórica inquestionável. Você tem, com Augusto Comte, o surgimento do positivismo. Obrigado. Depois de Augusto Comte, você tem Kelsen, o chamado pai do positivismo jurídico. O positivismo ele tem alguns problemas. Qual é o problema do positivismo? A linha filosófica de pensamento. Você só pode tirar conclusões a respeito de qualquer matéria científica a partir daquilo que você é capaz de mensurar através da sua razão. Se você não puder medir, tocar, mexer, verificar cientificamente, está fora do universo. Estou falando grosso modo, mais ou menos isso, tá? Positivismo em geral. Positivismo jurídico. Hans Kelsen levou 20 anos, como ele confessa no prólogo de sua Teoria Pura do Direito, para elaborar o positivismo jurídico, a teoria pura do direito, que tem aquela pirâmide que vocês conhecem. Em cima está a Constituição, depois as normas de hierarquia inferior. Tudo bem. Aí ele colocou em cima a Constituição Federal. A gente tem que obedecer à Constituição Federal, obviamente. Mas, acima da Constituição existe uma norma hipotética fundamental. Essa norma hipotética fundamental é chamada obedeça à Constituição. E o Kelsen disse o seguinte: ninguém tem que perguntar de onde veio essa norma hipotética fundamental. Isso não é válido para a fruição ou para o funcionamento do sistema positivo. Apenas obedeça-se à Constituição e pronto. Tá ok? Esse é o positivismo jurídico. O positivismo jurídico tem uma importância inquestionável para o direito, inclusive em princípios que são decorrentes dele, como o princípio da segurança jurídica, ok? Porém, Hans Kelsen, antes de morrer, falou uma coisa que pouca gente sabe. Ele foi para um congresso em Salzburgo, em 1963, e disse o seguinte: em minha doutrina, a norma básica foi sempre concebida como uma norma que não era o conteúdo significativo de um ato de vontade, mas sim que era pressuposta por nosso pensamento. Devo confessar agora que não posso continuar mantendo essa doutrina. Comprovo que uma norma deve ser o correlato de uma vontade. Minha norma básica é uma norma fictícia baseada num ato de vontade. O que ele falou? Que a norma hipotética fundamental deve obedecer a um ato de vontade. Não existe vontade sem ser uma vontade humana. E não existe vontade humana sem que esteja permeada por valores. Certo? Eu vou pedir agora para o meu colega fazer uma leitura. Você poderia fazer para mim? É um tema muito polêmico, que não é um dos 4. O senhor se importaria? Só o que está em amarelo. Tá? Dr. Durso vai ler um artigo. Eu não sei nem se ele concorda com o artigo. Estou colocando ele na fogueira. Para vocês entenderem esta outra polêmica, para depois eu fechar a minha palestra, ok? Vamos lá. Eu vou dar um salto, nada a ver diretamente com o assunto que nós estamos falando, mas é uma outra grande polêmica que vocês viram demais nos jornais, demais nos sites jurídicos. Alguns de vocês até já ouviram falar de mim, só porque eu apareço no Migalhas. Site jurídico Migalhas. Volta e meia, eu sou o único advogado. Eu vou adiantar o tema. Eu não tenho nenhuma procuração para isso. Eu sou o único advogado que volta e meia aparece no Migalhas para defender os valores da sociedade brasileira, especificamente os valores cristãos. Do que eu estou falando, gente? Vamos ver. Estou com a honrosa incumbência aqui pelo palestrante, pelo ilustre palestrante. Aliás, devo dizer também que já foi muito útil o que ele disse. Apesar de 50 anos quase de advocacia, ainda tem. Aliás, eu certa vez encontrei o Dr. Sobral Pinto, que com 101 anos fez uma defesa no júri. Eu encontrei com ele e disse: ô professor, ensinando aí, ensinando. Ele disse que nada, aprendendo sempre.
Então, mesmo com 50 anos de advocacia, eu ainda estou aprendendo, não dá para saber tudo, não. Então, foi muito útil o que Vossa Excelência está dizendo. Então, vamos à leitura, então, cumprindo aqui a incumbência, a honrosa incumbência que me foi dada. Absurda decisão do Conselho Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. O migalhas do último dia 7 de março, notícia que o Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, acatar o requerimento da Liga Brasileira das Lésbicas e entidades afins para a retirada de crucifixos das dependências do Tribunal do Fórum daquele Estado, sob o fundamento de que o julgamento em sala com o expressivo símbolo de uma igreja e sua doutrina não parece a melhor forma de se mostrar o Estado juiz equidistante dos valores em conflito. Cumpre recordar inicialmente que há 185 anos, no dia 11 de agosto de 1827, foram criados os cursos jurídicos no Brasil, em Olinda, Recife e em São Paulo, com a instalação de 2 escolas de direito que tinham início a formação jurídica dos brasileiros no território nacional. A Escola do Recife foi instalada no convento de Santo Antônio, enquanto a de São Paulo no convento de São Francisco. Se instaladas foram em 2 conventos da Igreja Católica, receberam a evidência, a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo e, sob a égide da cruz, passaram a ser conhecidas e respeitadas. Jesus Cristo tornou-se o patrono eterno das escolas de direito. Então, criadas que vieram a ter, a partir do ano 1827, influência fantástica na formação cultural, social e jurídica do Estado brasileiro. A formação nacional do Brasil, desde o descobrimento, foi forjada sob o signo da fé cristã e católica. A colonização foi obra da catequese, da incorporação do Novo Mundo ao cristianismo. A luta pela unidade e a conquista do imenso território brasileiro só se explica pela fé cristã. Almeida Prado, reconhecidamente não católico, por exemplo, atribuiu a fé a resistências aos holandeses e a sua expulsão do Brasil. Todo povoado que surgia era habitado em torno de uma igreja ou capela. Daí porque são inúmeras as cidades que têm nomes de santos católicos. Um estado ostenta o nome de Espírito Santo, o estado do Pará tem por capital Belém, e o estado do Rio Grande do Norte celebra o Natal de Jesus Cristo em sua capital. Foi nesse quadro que o Brasil nasceu, cresceu, conseguiu sua independência e forjou sua nacionalidade e cultura. Formação e sob a égide de Cristo foi sedimentada a nação brasileira. Trata-se de uma realidade histórica, social e cultural inconteste. Negá-la seria abraçar o absurdo da ignorância e opor-se à verdade. De outra parte, o sistema político do Estado brasileiro em nenhum momento chegou perto de uma teocracia abominável existente em outros países. A Constituição de 1891, por influência do positivismo de Augusto Conte, não tem voga entre os militares daquela época, impôs a separação do Estado e da Igreja e instituiu o chamado Estado laico, mas em momento algum negou a influência decisiva do cristianismo na formação nacional do povo brasileiro, pois estaria se contrapondo ao óbvio. Bem por isso, o chamado Estado laico não pode significar a rejeição pura e simples dos valores cristãos presentes na nação brasileira. Todas as constituições brasileiras, excetuada a Constituição de 91 e a Carta Política de 37, invocam em seus preâmbulos, de forma expressa, que são promulgadas sob a proteção de Deus. A Constituição Imperial de 1824, que deu início à história constitucional do Brasil, foi jurada em nome da Santíssima Trindade. A invocação feita da proteção de Deus, como esta, no preâmbulo da vigente Constituição, significa que o Estado que se organiza e estrutura mediante sua lei maior reconhece um fundamento metafísico
anterior e superior ao direito positivo. Se o preâmbulo da Constituição invoca a proteção de Deus, somente pode referir-se ao ensinamento evangélico que foi constituída a nação brasileira. Falta ainda mais um trechinho aqui em amarelo, que segundo a... Não precisa. Não? Ok, tá. Então está aqui, creio que cumpria a incumbência, a honrosa incumbência. A revista Isto É publicou no último, deixa eu ver aqui a data. Bom, enfim, eu não tenho a data da publicação da revista, mas ela publicou como é que está a intolerância religiosa no mundo. Até hoje, 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. Desse total, 45 milhões somente no século XX. Nos últimos 10 anos, 160 mil. Atualmente, um cristão é assassinado a cada 5 minutos. De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. Desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta de perseguições. O pós-positivismo questiona a origem do direito. Ao questionar, ele vai atrás de valores, os valores que fundam o direito positivo. Ao fazer essa busca, ele pergunta quais valores? Valores humanistas? A ética nicômaco? A influência de outros países? Não, no Brasil é a ética cristã. Isso precisa ser falado, eu queria deixar isso, chamar atenção para isso. Então, é isso que eu queria passar para vocês. As 4 polêmicas de direito previdenciário, na verdade, elas têm que ser interpretadas, elas têm que ser analisadas, elas têm que ser julgadas, elas têm que ser enfrentadas, sim, de acordo com o que está disposto na lei, de acordo com o que está disposto na Constituição. Mas, ao se fazer a fundamentação de todas as decisões referentes aos segurados do nosso país e de todas as polêmicas que dizem respeito ao direito previdenciário, sim, obedeça-se à Constituição, mas não se esqueça jamais de que os valores que estão eleitos pelo legislador constitucional e que constituem o modal deôntico do dever ser, característica inerredável do Estado democrático de direito, foram eleitos porque são uma correspondência da vontade popular que é eminentemente, historicamente, cientificamente decorrente do pensar cristão. Aí as pessoas falam, mas tem pessoas que não são cristãs e que têm outros valores que não são cristãos. E a gente deve, então, ter um preconceito? Aí, ao que eu respondo, as pessoas simplesmente não sabem o que é preconceito. Preconceito é um pré-conceito. Quem tiver alguma dúvida sobre o que é preconceito, leia o meu artigo Preconceito no século XXI, uma análise crítica que está disponível na internet, no Jus Navegandi. Tá? Nós devemos respeitar, sim, todas as religiões, todas as crenças, nós devemos respeitar as pessoas que compõem essas religiões. Mas é preciso que se diga em algum lugar, em algum momento, em alguma oportunidade, que são os valores cristãos os formadores da identidade jurídica de nosso país, como foram de outras nações do mundo, e são esses valores que, ao serem atacados hoje pela mídia, pelo próprio direito, em diversas fontes, acabam gerando uma reação em cadeia negativa que faz com que o direito acabe dando um tiro no próprio pé. Então, negar os valores cristãos acaba negando o subsídio pelo qual foi montado o direito constitucional, por exemplo, de promoção à dignidade da pessoa humana, que tem nítida influência, inclusive, em encíclicas papais, como a Rerum Novarum, por exemplo. Depois vocês pesquisam, a Rerum Novarum. Então, isso precisa ser dito, porque eu quero que haja desaposentação, não apenas porque existe um fundamento constitucional, mas também porque eu quero que todas as pessoas idosas tenham direito a uma melhor dignidade de vida, porque assim nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, de acordo com a tradição histórica, cultural, religiosa, que é a que formou o nosso país e que hoje é covardemente atacada por diversas frentes, por diversos meios, e as pessoas atacam falando isso, não, porque a igreja é a Inquisição, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, eu tenho raiva dos sinos que estão tocando agora, então os cristãos também estão se acovardando, e isso não pode acontecer. Então eu defendo com unhas e dentes que a
profissão da advocacia seja defendida e todas as prerrogativas, o artigo 183 da Constituição, não é cláusula pétrea, mas é como se fosse para mim. Tem que ser dividido a defesa das pessoas. E esse espírito de defesa também tem uma influência cristã, que todas as pessoas, de acordo com o cristianismo, têm um anjo da guarda que as defende e vai defendê-la após a morte no julgamento final. Todas as pessoas, aquela advogada lá que foi eu esqueci agora o caso, aquela advogada criminal que mandou a juíza, vai estudar, né? E o pessoal ficou bravo com a advogada que mandou o juiz estudar. Eu não sei se a advogada estava com conhecimento de causa, eu não sei se a juíza devia estudar mesmo, acho que talvez ela devesse estudar mesmo, porque o princípio da verdade real existe, né? Mas o que importa é que ela tinha o direito de estar lá e fazer o melhor possível para o seu cliente, né? E esse direito de defesa tem uma influência histórica cristã muito grande. É como eu disse, o meu tempo já foi, o meu tempo já acho que avançou um pouco, mas de qualquer forma, gente, eu queria passar uma mensagem para vocês que vocês não ouvem todos os dias. Quero que vocês se recordem de quando a gente era criança e ia na igreja, tinha um catecismo, aquelas coisas. A Igreja Católica Apostólica Romana, as igrejas cristãs estão passando a mais covarde, miserável, suja, injusta perseguição nos meios de comunicação. Hoje, como nunca antes aconteceu. A maior perseguição que a Igreja Católica teve foi quando jogavam os cristãos à Arena de Leões, no início, quando todos os cristãos praticamente eram mártires. Aí eles vêm falar da Inquisição. As pessoas não sabem, quando fala da Inquisição, o que elas estão falando. As pessoas não sabem. Ah, a Inquisição matou milhões nada. Vai estudar, poxa vida. Aqui eu tenho vários livros, quem quiser, de história, de Harvard, dos melhores historiadores do mundo, que denunciam esse ataque contra os valores cristãos. Ora, que é feito pela mídia, por sociedades, por organizações. Mas, meu Deus do céu, se eu vou atacar os valores cristãos que erigiram a nossa sociedade, eu vou atacar a base, justamente jurídica, que serviu para influenciar muitos dos princípios constitucionais, dentre eles os princípios do direito previdenciário, que são aqueles principais para que haja a entrega a todas as pessoas de um mínimo existencial capaz de propiciar a essas pessoas uma sobrevivência digna. Existe uma reação em cadeia sistemática, interpretativa, que leva em conta esses valores. Por isso que o enfoque é pós-positivista. Porque do enfoque pós-positivista, todos nós conhecemos ao abrir a Constituição. Mas as pessoas escapam a isso. As pessoas não vocês, as pessoas que estão lá julgando, às vezes no STF, às vezes no STJ, parece que agora falar de cristianismo, falar de Jesus Cristo, se tornou um pecado. Então, desculpa o meu posicionamento, às vezes parece até um pouco apaixonado, mas eu estou aqui, onde vocês... Existe o pessoal que é a favor do aborto, estão promovendo me chamem que eu vou lá defender a vida. Tem um pessoal... Vocês não sabem o que é o movimento gay, vocês não sabem, porque o gay ele tem que ser respeitado, gente. Mas tem muita coisa no movimento gay que está errado, está sendo embasado em mentiras. Isso está sendo filmado. Onde tiver uma polêmica sobre a verdadeira origem, porque os gays estão sendo traídos pelo próprio movimento gay. Vocês estão sabendo disso, gente? Vocês sabem quem é Júlio Severo? O que aconteceu com ele por denunciar o movimento gay? Como ele está sendo perseguido, pulando de país em país para não ser morto? Então eu estou falando isso para vocês, a quantidade de informações é tão grande que não renderia uma palestra, que seriam várias palestras para falar, tomando como base as polêmicas de direito previdenciário, você acaba chegando nos princípios constitucionais que deram origem ao direito previdenciário. Se eu ficar apenas no enfoque positivista, eu vou me restringir ao que está escrito na lei. A lei é importante, mas existe a origem da lei. E a fonte da lei para o positivismo é a lei. A lei tem origem na lei. Isso não basta. O pós-positivismo veio questionar isso. A origem do direito não é só a lei. A origem do positivismo, a origem do direito é anterior à própria positivação. Está nos aspectos valorativos, morais, culturais, sociológicos da humanidade. Veio o primeiro homem, depois veio o direito. Que valores que norteavam o comportamento do homem? Esses valores, no Brasil e em muitos países do mundo, são valores cientificamente, historicamente cristãos. E é nessa defesa que não só eu, mas tantos outros advogados, como, por exemplo, o doutor Ives Ganda Martins, doutor Wagner Balera, tantos outros que são advogados cristãos, nós sabemos, nós temos consciência disso. E hoje em dia o pessoal torce a cara, fala de Jesus, fala da igreja, o pessoal torce a cara e não sabe por que está torcendo a cara. Simplesmente é uma coisa impressionante. Aí depois, mas a igreja é a Inquisição, não sei o que lá, mas vamos conversar sobre o que foi a Inquisição? Eu também concordo que a igreja errou, eu também concordo que teve... Mas você sabe o que foi? Vamos falar, vamos abrir aqui. Mas o padre era pedófilo. Mas só os padres são pedófilos? É pedófilo por quê?
Alguém é favorável à pedofilia? Alguém acha que a pedofilia é uma coisa boa? A igreja acha que a pedofilia é uma coisa boa? Eu tenho alguns cartazes colocados lá no Salão Nobre da OAB, dizendo contra a pedofilia, como nós devemos ser contra a pedofilia. Vocês acreditam que nos próximos meses o movimento gay vai começar a articular argumentos para que todos sejam favoráveis à pedofilia? Você fala, mas que absurdo, mas já começou lá fora, gente. As nossas crianças, nossos filhos, dizendo que a pedofilia é algo bom. Pode? Isso pode? Não pode, gente. Agora, como? Agora, aí eu vou atacar, eu vou questionar, agora, utilizando os valores, os critérios constitucionais. Ótimo, eu tenho que utilizar os valores. O positivismo tem o seu valor inquestionável. Eu não posso fugir do positivismo. Só que se eu ficar só no positivismo que está escrito na lei e não souber os valores que vieram antes da lei, eu vou me perder. E as pessoas que estão buscando poder a todo custo hoje no Brasil estão querendo que as pessoas acreditem que o que está na Constituição não é apenas a base da sociedade. O que está na Constituição é Deus. E o que está na Constituição não é Deus. Tá? Ele deve ser obedecido, mas não é Deus. Existe uma diferença. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Tá? Eu tenho colegas, amigos maravilhosos que são ateus. Eu tenho conhecidos que são homossexuais. Eu tenho conhecidos que são de outras religiões. Todos nós nos respeitamos. Cada um faz a sua parte. Eu faço a minha. E eu queria pedir a todos os meus colegas uma última coisa. Eu não sei quantas pessoas estão aqui. Eu não sei, enfim, a formação de cada um de vocês. Mas eu sei que uma pessoa, dentre vocês, entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Eu peço a essa pessoa que entendeu o que eu quis dizer, pode ser mais de uma, lógico, que não deixe que pare por aqui, que fomente discussões sobre a questão valorativa que precede o direito, particularmente o direito previdenciário. Fomente essas discussões. Isso é o pós-positivismo ligado ao direito previdenciário. Fomente, investigue. Davi, você está falando um monte de coisa, você não sabe o que você está falando. Bom, eu não sei se eu não sei, porque na verdade eu só estou falando de coisas que eu me debrucei horas e horas e horas e horas e horas para estudar, para vir aqui diante de todo mundo, ser filmado diante dessa respeitada casa de nomes ilustres, né, diante do Dr. Durso, por quem eu tenho uma admiração enorme. Para vir aqui, para falar essas coisas, eu não trouxe apenas o meu mestrado em Direito Previdenciário. Então, gente, eu pediria, em caso de discordância daquilo que eu falei, perfeitamente possível, democrática, por favor, investiguem tudo o que eu falei. Questionem, não concordem, mas investiguem o que eu falei. Se vocês não investigarem simples, e não concordarem, vai ficar na mesma, porque aí sim será um preconceito. Porque se você investiga uma coisa a fundo, o preconceito deixa de ser preconceito para você estar ou certo ou errado. Mas nunca preconceituoso, porque você largou o seu preconceito e foi estudar a fundo o assunto. A fundo, leu livros, viu palestras, viu o que está acontecendo no mundo. Então você foi estudar a fundo o que está acontecendo. Para encerrar, hoje é domingo de Ramos. Começa a Semana Santa. Então apenas gostaria de desejar uma boa Semana Santa a todos, momento de reflexão, que culmina com a Páscoa, com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que todos os profissionais de direito previdenciário jamais deixem de lutar pelos direitos dos seus clientes e pelos direitos da população que está ligada de alguma forma aos benefícios, porque lutar pela pessoa humana e por sua dignidade é, em última análise, estar servindo da melhor forma possível a Deus. Muito obrigado.